Bispos do Brasil. Apoio Cultural. Paróquia NET. O aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. No nosso bonito caminho de conhecer a nossa Igreja Católica, o programa Bispos do Brasil, da TV Evangelizar, está hoje em Guarapuava, interior do estado do Paraná. E quem nos recebe aqui na Catedral é Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo da Diocese de Guarapuava. Querido Dom Hamilton, soube recentemente que o senhor é membro da Academia de Letras de Guarapuava. Então, Everton, foi uma surpresa, viu? O presidente da academia, ele me procurou algum tempo atrás e fez a proposta. Eu relutei, porque esse não é o meu intuito, né? Por outro lado, como eu tenho uma facilidade com a arte, como um todo, sobretudo a poesia, a pintura, a escultura. No passado, quando leigo, eu atuei como ator em teatros, em grupos de jovens. Então eu gosto muito da arte, né? De forma profissional? Não. Era na minha cidade, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena, Oswaldo Cruz. E então, em vista de a minha proximidade com a arte, ou ser um artista, né? E pela minha comunicação, eu sempre escrevo e divulgo aquilo que escrevo, artigos, também na revista da Diocese e fora dela. Então, em vista dessas atividades é que fui procurado. Eles estavam com algumas vagas na academia e eu então fui convidado. Relutei, como eu disse, e depois consultei alguns padres e vi que também é uma oportunidade para evangelizar. Na academia nós temos vários membros que são católicos, praticantes, historiadores, e a nossa catedral e este santuário, ele está num espaço histórico da cidade de Guarapuava. Aqui a cidade ela teve início há 203 anos atrás. Então, Guarapuava, o catolicismo e Nossa Senhora de Belém são histórias que se misturam. Então, eu percebi que poderia dar uma colaboração na academia e, ao mesmo tempo, colaborar com a evangelização da Diocese. Eles fizeram a eleição e meu nome, de fato, foi aprovado, com mais outras duas professoras, aliás, uma médica e uma professora da Unicentro, e nós tivemos então a posse. É a Academia Guarapuavana de Letras, Artes e Ciência. Parabéns, achei muito significativo quando eu vi a parte da pesquisa que estava fazendo para fazer essa entrevista, e penso exatamente assim como o senhor disse, que é a oportunidade da igreja evangelizar estes espaços. Passado, a igreja participou mais desses espaços, não? Eu vejo que nós não podemos ficar alheios à realidade social, à realidade das cidades onde estamos, onde está o nosso povo, nós precisamos ter uma participação. E São Francisco de Assis já dizia que, pelo menos num fato que se conta de São Francisco, mais do que dizer, era o testemunho deles, né? Francisco convidou os irmãos para darem uma volta na cidade. Ele disse, vamos evangelizar. E os irmãos entendiam que eles parariam numa praça, falariam muitas coisas. Então caminharam em silêncio e voltaram. Francisco foi questionado e ele disse, já evangelizamos com o nosso testemunho. Então, a presença, só pelo fato de saber que ali está o bispo, a presença da Igreja Católica já é uma forma de evangelização. E como eu disse, onde está o nosso povo, estamos colaborando, né? Para que essa igreja, ela transpareça sempre mais o rosto amoroso do nosso Deus.
Dom Hamilton, para a gente está sendo uma oportunidade extraordinária conhecer o episcopado brasileiro, que é tão diverso e tão rico em culturas diferentes, diversificadas, e estar aqui com o senhor também hoje é de imensa alegria da nossa parte. Queremos conhecer com mais profundidade. O senhor é natural do estado de São Paulo, passou a infância lá ou não? Sim, como eu disse anteriormente, eu nasci na cidade de Oswaldo Cruz. Ela pertence à diocese de Marília, no estado de São Paulo. É uma cidade de 30 mil habitantes, mais ou menos. Eu nasci nessa cidade, somos 7 irmãos, meus pais já são falecidos, e aos 27 anos é que eu entrei para o seminário. E a congregação dos padres passionistas, os missionários passionistas, que é a congregação da Paixão de Jesus Cristo, já se encontra na minha cidade há quase 70 anos. Nós somos vários padres motivados pelo testemunho de grandes missionários que por ali passaram. E por isso a minha vocação ela nasceu a partir do testemunho dos passionistas e a própria experiência de família, né? Então eu entrei com 27 anos, fiz um ano de propedêutico, vim em São Paulo, vim para Curitiba, cursei a filosofia na Universidade Federal, noviciado em Belo Horizonte, teologia 4 anos em São Paulo, no ITESP, o Instituto Teológico São Paulo, e depois se deu a ordenação. Quero lembrar que foi Dom Luciano Mendes de Almeida que me ordenou presbítero. No dia 17 de dezembro do ano 2000, já estamos aí nos aproximando. Futuro santo. Futuro santo, o servo de Deus já, né? O senhor conviveu com o Dom Luciano? Não convivi. Eu sempre tive uma admiração muito grande por Dom Luciano. E tinha um sonho que ele me ordenasse presbítero. Mas eu achava que era impossível. Um passionista de Belo Horizonte o convidou e ele aceitou. E eu fui nessa ordenação. E ali eu fiquei encantado com a pessoa de Dom Luciano quando o conheci pessoalmente. Então, conversei com meu formador e 1 ano antes da ordenação, entramos em contato com Dom Luciano e ele aceitou prontamente. Depois, ao longo do ano, isso foi no início do ano 2000, a minha ordenação estava marcada para o final do ano. Mais ou menos aí na metade do ano, nós tivemos o capítulo geral dos passionistas e foi em Itaici. E Dom Luciano veio celebrar uma missa e dar uma palestra aos passionistas. E aí eu o conheci pessoalmente. E como já era diácono, eu pude estar no altar ao lado de Dom Luciano. Então, para mim, foi um momento muito especial. Ali já conversamos um pouco sobre a ordenação. E deu tudo certo. Fez o convite. Opa, pessoalmente. E marcou para sempre aquela ordenação, né? O senhor disse que foi para o seminário aos 27 anos. 27. O senhor considera uma vocação tardia? Ou está na média, está madura, um tempo ideal? Eu considero o tempo de Deus. Eu acredito que cada um na sua história, Deus chama e no momento exato do tempo de Deus e não o nosso, esse sim, ele é respondido então com esta convicção maior e com essa disponibilidade de entrega que é deixar os pais, a cidade, os amigos, o trabalho, outros deixam até a namorada, né? E vão para o seminário. No meu caso, eu sou o caçula de 7 irmãos. E quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe, ela já adoeceu, ela ficou de cama e eu comecei a assumir de alguma forma a casa. Aos 15 anos de idade, eu já estava quase iniciando um trabalho fora. Meu pai também, ele teve AVC, como minha mãe, e ele ficou acamado. Então por 2 anos, eu estive ali no contato com meu pai e minha mãe enfermos. A minha vocação, ela foi amadurecendo, né? Nessa experiência do serviço a eles. Minha mãe faleceu no ano de 1980, eu tinha 17 anos. E meu pai foi ficando muito dependente. A doença foi se agravando e ele ficou praticamente dependente de mim. Eu diria aí que mais de 90%. Por isso, eu cuidei dele até o final da vida. Ele faleceu, já estava próximo dos 26 anos, né?
E depois da morte dele, eu trabalhei com idosos. Foi uma experiência bonita na minha cidade. Foi aquela época que tiveram início os clubes da terceira idade. Então, por um ano eu estive com os idosos e depois eles sabiam que eu deixaria, porque eu sempre fui fazendo um acompanhamento vocacional. E eu os deixei, e às vésperas dos 27 anos, então, eu ingressei na congregação passionista. Depois foi tudo rápido, né? Depois da ordenação, com 16 anos praticamente de padre, eu fui nomeado bispo. Então, eu fiquei pouco tempo. Eu gostava muito de ser padre, como gosto também de ser bispo. O importante é o serviço. E eu tenho muita consciência disso, né? Em qual cidade o senhor exerceu o ministério presbiteral? Como padre? Como padre, eu exerci primeiramente na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Eu morei ali durante o período da filosofia e depois foi uma alegria retornar como presbítero. Eu assumi desde o início a formação dos postulantes da congregação. Eu ganhei de presente 12 seminaristas, né, de início. Depois eu assumi o noviciado da congregação ali também. E a segunda casa foi Ponta Grossa. Ali os passionistas têm um centro de espiritualidade e ali do lado estava sendo reformada a casa onde foi construída para o noviciado, ou uma reforma adaptada para o noviciado. Então depois eu morei em Ponta Grossa. Eu acabei entrando no conselho provincial, né, por eleição do grupo. Então, como membro do conselho, eu acabei depois ficando superior provincial. É uma função bastante exigente, não menos como a função do bispo, né? Então, eu deixei o noviciado em Ponta Grossa e fui residir em São Paulo. Então, eu percorri poucas cidades, até pelas funções que eu ocupava, né? E teve uma importante função na gestão da congregação também. Isto, eu exerci essa função de provincial por 5 anos. Durante esse período, eu estive também na comissão de formação da congregação, né, em Roma, e coordenei a espiritualidade também da congregação no Brasil e também da América Latina por um período. Depois eu fiz especializações na área da espiritualidade, aprofundei a espiritualidade da cruz, até porque eu era mestre de noviços, e colaborei muito com a CRB do Paraná, a CRB Nacional, no acompanhamento de assembleias, capítulos e retiros espirituais. Então, o meu período como sacerdote, ele foi muito fecundo, não só em funções internas da congregação, mas também em outros serviços fora da congregação, colaborando com outras congregações religiosas e também com dioceses. Além da filosofia e da teologia, o senhor estudou psicologia? Isto. Quando eu iniciei a filosofia na Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitiba, eu ainda peguei um currículo antigo, que era possível o bacharelado e a licenciatura não apenas em filosofia, mas também em outras 2 disciplinas. E eu optei por História e Psicologia, que eu gosto muito. Então, eu concluí a filosofia licenciado também em História e Psicologia. Mais adiante, eu também fiz para Psicologia e isso colaborou bastante também em momentos de formação e ajuda em várias situações, né? Uma formação imensamente diversificada, ampla, profunda. Dom Hamilton, o senhor se considera um humanista? Eu me considero. Eu amo a vida, eu acredito no ser humano, mesmo que às vezes o ser humano nos decepciona, mas eu acredito. Deus apostou no ser humano por primeiro. Então, eu acredito no ser humano e nós precisamos acreditar. Penso que às vezes o que falta são oportunidades para que as pessoas possam mostrar aquilo que também acreditam e valores, como também dons que necessitam ser multiplicados. Eu gosto muito da parábola dos talentos, né, em Mateus, e eu acredito que todo ser humano recebeu
inúmeros talentos. E tudo isso que o ser humano recebeu como graça de Deus, que ele deve administrar, ele não pode enterrar e nem se omitir diante de tantas realidades humanas. Que bonito. O senhor é membro, foi nomeado pelo Papa Francisco, membro da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, na Santa Sé, no Vaticano. Qual que é a função do senhor a serviço da Santa Sé? Eu levei um susto quando no ano de 2019, com quase 2 anos de bispo auxiliar em Curitiba, saiu a notícia numa quarta-feira que o Papa Francisco havia me nomeado como membro deste dicastério para a vida religiosa. Procurei saber qual era a minha função. Então eu descobri que o dicastério em si, ele tem membros internos, como Dom João Avis, e toda a comissão que trabalha em Roma. Mas tem os membros que são externos. Dom João, nosso cardeal brasileiro, é prefeito hoje. Isso, é o prefeito da nossa congregação. A congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica. Inclusive, ele está completando 50 anos de ordenação presbiteral e eu participei de uma missa festiva e uma grande festa mesmo para ele agora no final do mês de novembro em Apucarana, que é a sua diocese de origem, né? Então eu fui descobrindo que nós formamos uma equipe externa e essa equipe ela é chamada nas plenárias para colaborar em alguns assuntos que diz respeito então à vida consagrada. Nós somos 5 bispos, 5 cardeais, 7 gerais femininas e 7 gerais masculinos. Este grupo se encontra quando nós somos convocados, como por exemplo, há 1 ano atrás nós tivemos uma plenária em Roma. No dia de hoje eu estava em Roma, em 2021. E o tema eram as novas comunidades. Foram 3 dias de reflexões, depois nós votamos em algumas propostas e o nosso dicastério, né, interno, ele ficou para depois imprimir um documento que ainda está em via de estudo, ainda não saiu, porém é uma contribuição bonita para que as novas comunidades elas se sintam também valorizadas e saibam qual é o seu papel à luz do Espírito dentro da igreja. E é uma nova força aí. Uma nova força, também, sim. Né? Quando o documento for publicado, a gente volta a falar então sobre ele. Isso, claro. Para não adiantar, né, não dar spoiler. Opa, sobre com as certeza. novidades. O programa Bispos do Brasil está hoje em Guarapuava. Eu converso com Dom Hamilton Manuel da Silva. Vamos para o intervalo, já a gente volta. O Paróquia.net é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia.net, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia.net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Guarapuava fica no centro-sul do estado do Paraná. Nós estamos aqui hoje com Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo da diocese de Guarapuava. É a maior diocese no estado do Paraná em termos de território? Sim, é a maior. Nós temos uma extensão geográfica de quase 28 mil quilômetros quadrados. É a 3ª maior do sul do Brasil. Temos 48 paróquias e 1.023 comunidades. Pelas distâncias entre a matriz e as comunidades, nós já podemos defini-la como uma diocese tipicamente missionária. Os padres em cidades menores, ou na grande maioria, chegam a ter 70 comunidades rurais. Então a característica rural ela é muito forte. E em muitos lugares nós temos aí
Não temos asfalto, nós temos a dificuldade das estradas. Quando chove muito, os padres não podem, às vezes, chegar até esta ou aquela comunidade. E é uma preocupação na evangelização como um todo, né? Aquilo que decidimos, aquilo que nós planejamos como o plano pastoral para um triênio a partir de 2023, como chegar, como dinamizar nessas comunidades distantes. Em várias delas, nós não temos ainda a realidade digital de uma forma abrangente. Aí, no período da pandemia, houve uma dificuldade muito grande para alunos acessarem as aulas online e ter uma participação mais efetiva. Nesse caso, a comunidade com o povo de Deus acontece de que forma? Pelo rádio, por exemplo? Vocês Pelo usam rádio, esse sim. instrumento? Sim, sim. Nós temos a Rádio Cultura aqui, que ela abrange grande parte de toda a diocese. Rádio da diocese. Da diocese. Mas temos rádios locais também. E temos algumas programações que nós conseguimos uma parceria com essas rádios locais. Então, isso facilita. Nós temos a revista diocesana, que sai todos os meses e vão para todas as paróquias. Também é um veículo de comunicação, que esperamos que chegue até lá, pelo menos, muitas notícias. Mas nós temos um povo muito bom e muitas lideranças rurais. Nós nos sentimos gratificados pelo interesse deste povo. Eu já fiz algumas visitas pastorais e a participação do povo, ela é fabulosa. Então, é um povo interessado agora na volta pós-pandemia, a formação, a aglomeração boa, né? Fizemos agora a festa da unidade. Por ser a primeira, mais ou menos 2.000 pessoas estiveram aqui em Guarapuava, no centro de eventos, com representações de todas as paróquias. Então, tudo isso é um sinal de que chegamos lá, mas ao mesmo tempo deve ser sempre uma preocupação para que ninguém fique esquecido. Antes de assumir Guarapuava, o senhor foi bispo auxiliar de Curitiba. Já trabalhou também numa realidade grande. Uma realidade grande. Embora a minha região, ela era a região sul, ela era bastante urbana, porque estava na cidade e periferia. Eu não tinha o rural, praticamente não. A região norte, sim, ela tem uma característica rural maior. Porém, o desafio da cidade grande e de lugares também distantes faz com que você vá acostumando e também achando meios de evangelizar. A padroeira aqui de Guarapuava, Nossa Senhora de Belém, catedral histórica linda, são duas catedrais, a antiga e a nova, agora santuário. Isto. Quando eu cheguei, já foi dito a mim que eu tinha 2 catedrais e não poderia ficar com as 2. Esta é a mais antiga, né, desde o primeiro bispo, Dom Frederico Helmel, que é um verbita e trouxe muitos benefícios para cá. Austríaco, foi um grande missionário. E então eu elevei a santuário até por causa do histórico. A imagem chamou-me muita atenção. Uma Nossa Senhora, estilo barroco, sorrindo, com o menino nos braços, também com leve sorriso, sandália nos pés caminhando, um cajado nas mãos, e ela traz toda essa mensagem que o Papa Francisco tem pedido para a igreja, né? O sorriso, lembrando a alegria do Evangelho, Maria sorri a caminho de Belém, então ela não passou pelas dores ainda, né? E também o menino. Ela caminhando, é a igreja em saída, a igreja peregrina, a igreja missionária. Então nós trabalhamos muito essa dimensão teológica desta imagem. E também pelo fato histórico. Embora nós tenhamos aí alguns vazios na história e temos alguns fatos que contam mais na linha da tradição do que histórico, mas essa imagem ela foi esculpida na região de Lisboa em 1717, no mesmo ano que foi encontrada nas águas do rio Paraíba a pequenina imagem de Nossa Senhora da Conceição, que ficou Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Linda história. E Guarapuava, toda a região, aqui tem muita diversidade cultural. E o senhor estava celebrando, antes de gravar essa entrevista, com os indígenas, por exemplo. Isto.
É uma riqueza cultural, ao mesmo tempo, nessa complexidade, como você incluir a todos e estar próximo de cada cultura, de cada etnia. Nós temos aqui quase 20 mil indígenas dentro da nossa diocese. Nós temos também quilombolas. É a maior população indígena do estado do Paraná? Me parece que até no sul do Brasil ela também tem essa porcentagem, né? Ucranianos, temos poloneses, temos alemães, espanhóis, nós temos italianos, nós temos várias etnias, nós temos os assentamentos, nós temos um grande acampamento, eles estão esperando ainda a regularização da terra, enfim, nessa diversidade, realidades. De trabalhadores rurais. Isto. Nessa diversidade grande, nós temos uma preocupação, como estarmos mais próximos. Dos indígenas, nós temos os caigangues e temos também guaranis. E a cidade de Nova Laranjeiras, ali nós temos várias aldeias e comunidades, são quase 5 mil indígenas. E é lá que eu fui celebrar a festa hoje de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, uma riqueza, a nossa diocese, com essas etnias, ao mesmo tempo, a busca da inclusão de todos e todas no processo evangelizador da igreja. O senhor assume Guarapuava durante a pandemia, talvez no auge da pandemia. O senhor herda o plano pastoral ou constrói um novo? A diocese, ela tinha algumas prioridades. Ela não tinha um plano pastoral, mas ela caminhava com essas prioridades que eram avaliadas sempre nas assembleias, sobretudo nos finais do ano. Aos poucos, eu cheguei em plena pandemia, foi bastante difícil, mas eu consegui visitar todas as paróquias no prazo de quase 2 meses. Eu fiquei 15 dias aqui na cidade, resolvendo algumas questões mais emergentes, e depois, com o padre da ação evangelizadora, eu saía de terça-feira e voltava na sexta-feira. Eu ia dormindo nas paróquias e conhecendo toda a nossa realidade, sobretudo onde moravam os nossos padres. Em algumas, eu celebrava a Santa Missa presencialmente, mas com um número reduzido. Em outras, rezava o Terço Mariano e era transmitido pelo Facebook, né? Pelas redes sociais, mas eu consegui, já de início, ter uma noção do todo da diocese. Fizemos um plano emergencial ainda para a pandemia e agora, no processo de escuta, aproveitamos tudo que já tinha sido feito enquanto escuta para o sínodo da nossa igreja, e nós fizemos também um plano pastoral que já foi aprovado e está na reta final de um triênio, para 2023 até 2025. Um dos objetivos do Plano Pastoral de Guarapuava pontua agir em sintonia e diálogo com as autoridades públicas. Num passado recente, Bispo, Guarapuava passou por situações de crise envolvendo a igreja, padres e uma relação um tanto conflituosa com a sociedade local aqui da região de Guarapuava. O senhor tem trabalhado nessa perspectiva de reconstruir essas relações? Sim, eu sempre olho que eu não participei daquela história, né? Eu cheguei e foi uma nova página que se iniciou. Então, eu fui tomando conhecimento dos fatos, mas eu fui fazendo o meu caminho, aquilo que eu acredito. Desde que eu cheguei, fui muito bem acolhido pelos padres, pelos religiosos e religiosas, e aqui nós temos um número bastante significativo de congregações que colaboram de forma efetiva dentro da diocese, e o povo de Deus, que me acolheu de braços abertos, mesmo em tempos de pandemia. Então, eu fui mostrando o serviço, o porquê que eu estava aqui e a forma de trabalhar. Eu gosto muito da dimensão de converger, gosto muito de escutar, dialogar, e isso facilitou bastante o nosso diálogo entre igreja e sociedade, autoridades e o clero, o bispo, o povo, e penso que estamos fazendo um caminho bonito e uma parceria bonita dentro da diocese.
Vou usar a palavra que a igreja no mundo inteiro tem usado, a pedido do Papa Francisco, que é sinodalidade, caminhar juntos, né? O senhor fala aí do caminhar com a sociedade e também com a igreja. Parece-me que o senhor é um bispo muito sinodal nessa prática. O senhor disse no bloco anterior que realizou a festa da unidade com os diferentes carismas pastorais, movimentos, organismos aqui da Diocese de Guarapuava. É um desejo prático já de avanço nessas relações. Sim. A sinodalidade eu já trazia comigo, o caminhar juntos. Mas eu tenho presente que não basta caminharmos juntos, estarmos juntos. É preciso comungar de ideias, projetos, ter um ideal e saber para onde nós caminhamos juntos. Por isso o Papa tem lembrado que o caminho sinodal, ele é muito fácil em palavras e teorias, mas na prática é bastante complicado. Até porque nós trabalhamos com uma diversidade de ideias, de pensamentos, e é preciso que nós olhemos a unidade em Cristo e a partir de Cristo criemos uma comunhão com algumas diretrizes para que nós não nos percamos. Então, eu sempre fui muito da escuta e da proximidade. E agora, dentro do processo sinodal, nós intensificamos, né? Claro que é sempre mais exigente, mas é o caminho melhor. Nós temos tudo para errar menos e acertar mais. Dom Hamilton, quais outros pontos que o senhor destacaria no plano pastoral atual que o senhor tem dedicado mais energia? Nós estamos investindo nas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, que no ano de 2023 se encerrariam. Por causa do processo sinodal, a CNBB ela tem revisto, pela forma das diretrizes, né, continuar mais um tempo e também dando uma roupagem nova. Foi conversado na Assembleia dos Bispos, não mudar radicalmente essas diretrizes, mas aperfeiçoá-las agora num pós-pandemia. E eu creio que é isso que nós já pensávamos aqui também. É preciso que tenhamos alguns anos para que o povo possa acostumar, para que os projetos comecem a caminhar, do que a cada quadriênio nós mudarmos. E o Papa Francisco agora, a celebração do sínodo de encerramento não será mais em 2023, senão em 2024, o que também atrasa a vinda por parte da CNBB, a aprovação das novas diretrizes. Elas já estavam fixadas para 2025, agora já não sabemos. Então nós temos um período pela frente. Com isto, investir na palavra, a iniciação à vida cristã, caridade, a missão, a sinodalidade como um todo, a ministerialidade, são caminhos que nós não podemos mais voltar atrás. Então precisamos aprofundar, tomar consciência e seguir adiante. Um dos pontos táticos que eu notei aqui no plano pastoral de vocês é que vocês estão trabalhando para incentivar, para melhorar as homilias, que as homilias dos padres sejam mais bem preparadas. Há uma carência nessa área, o povo demanda, o povo gosta de uma boa homilia, não, bispo? O povo gosta. Nós estamos agora, o plano pastoral, ele vem a partir do plano emergencial. Nós vimos que pouca coisa mudou daquilo que nós escutamos ainda no tempo de pandemia. Nós vamos apenas aperfeiçoar agora num pós-pandemia. E com relação à palavra, o povo sugeriu bastante que os padres prestem mais atenção nas pregações, que se preparem mais, que sejam mais sucintos, que não divaguem muito, né? Às vezes é a tentação. Dependendo do tema, o padre começa a trazer outros elementos que às vezes fogem da palavra de Deus ou do tema central daquela liturgia. Então, estamos aí. O Papa Francisco tem lembrado, desde a Evangelii Gaudium, que é preciso focar numa boa homilia. As pessoas, a grande maioria, ela vai levar aquela homilia para a semana toda, até o próximo final de semana. Então, tocar a palavra já tem por si essa dimensão de tocar na vida das pessoas, né? O próprio Evangelho.
E aí uma boa homilia ajuda com que a pessoa assimile e traga para a sua realidade. Dom Hamilton, na sua posse aqui em Guarapuava em 2020, durante a sua homilia o senhor disse aos presentes e quem estava acompanhando inclusive pela TV Evangelizar, que o senhor tinha uma preocupação muito grande com a quantidade crescente de cristãos que não acreditam que Jesus é Deus e que o caminho é evangelizar pregando o querigma, que Deus é amor, que tem um amor grande a ser conhecido por essa população, por toda a humanidade. Quais mecanismos pastorais que o senhor tem realizado, concretizado aqui em Guarapuava, para que essa mensagem do querigma alcance a todos? Essa minha fala, ela se apoia em duas questões. A primeira do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele preza pelo querigma. A Evangelii Gaudium, ela está apoiada no querigma, o anúncio de Jesus Cristo. E o Papa inicia dizendo que o encontro com a pessoa de Jesus, crucificado e ressuscitado, transforma a vida de uma pessoa. Enche o seu coração e a sua vida de amor que transborda em forma de alegria. Boa notícia. E não tem como não sairmos a comunicar essa alegria. Só que esse querigma, que tem primeiramente uma implicação pessoal, depois tem a implicação comunitária e social. A Evangelii Gaudium, ela amplia esse espaço, né? E depois o sínodo da juventude. Antes do sínodo da juventude, eu faço parte da comissão episcopal da juventude da CNBB. Temos o Dom Nelson como o nosso presidente da comissão e eu e Dom Antônio, que é o auxiliar de Belém, estamos aí nessa equipe até o ano que vem. E saiu uma pesquisa para os jovens e uma das perguntas é: quem é Jesus Cristo para você? E mais ou menos uns 30% responderam que Jesus era um incentivador de boas ações. Ele era um inspirador de coisas boas. Ou seja, não Deus, não Salvador. Saber que Jesus é um inspirador de coisas boas na terra já é muito bom. Agora, se eu não digo que Ele é Deus, Ele pode ser confundido com tantos outros personagens, também bons que passaram pela terra, homens e mulheres, mas que não marcaram como seguidores de Jesus Cristo e se apagaram ao longo da história. É preocupante. Por isso o querigma, ele vem pela iniciação à vida cristã. E eu acredito que não é apenas uma novidade, mas é uma urgência da igreja. É o que o Papa pede: trabalhar a pessoa, se aproximar da pessoa, escutar a pessoa e falar de Jesus Cristo para a pessoa. Esse anúncio primeiro das primeiras comunidades, né, em Atos dos Apóstolos, nós precisamos resgatar. E aí depois vem essa implicação comunitária e social. Quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com a pessoa de Jesus, então aqui nós temos a catequese. A iniciação à vida cristã, ela perpassa não só a catequese, enquanto para os sacramentos da iniciação à vida cristã, mas também todas as pastorais e movimentos. Mas não podemos ficar só aí, porque nós temos a construção do reino. E é preciso que eu esteja imerso nas realidades da vida humana, porque nós somos seres humanos, estamos nessa realidade. Mas se a pessoa fez um verdadeiro encontro com Jesus, ela vai permear com o Evangelho enquanto critério de vida, as suas opiniões e as suas ações. Agora, esse cristianismo com a centralidade na pessoa de Jesus Cristo, Deus, nos falta também por parte do clero? Eu diria que são tantas situações que às vezes nós desfocamos. Nós vamos vendo tantas realidades urgentes para dar uma resposta. Em alguns momentos, a nossa resposta ela pode ser permeada com ideologias, partidarismos, e nós desfocamos da pessoa de Jesus Cristo. Eu penso que a pergunta para bispos, padres, consagrados, consagradas, batizados, povo de Deus, deve ser: se Jesus estivesse aqui, o que Ele pensaria? O que Ele faria? Como Ele agiria? É dessa forma que nós estaremos vivendo a nossa vocação batismal
como seguidores de Jesus, como discípulos missionários. Dom Hamilton, para encerrar este breve momento que a gente teve com o senhor aqui em Guarapuava, uma alegria da nossa parte, né? A sua reflexão sobre o que pensa, sobre o que desejas e vislumbra sobre a igreja particular de Guarapuava e a nossa igreja universal. Eu sou uma pessoa muito encantada com a vida, com a vocação, com a missão. Eu amo tudo aquilo que faço e eu acredito na igreja como presença de Deus. Então, eu olho para frente com muito otimismo. Nós temos este grande salto que é a fé. Nós temos uma esperança que deve ser fortalecida a cada dia. E nós temos um mandamento sempre novo, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Nós temos oportunidades que Deus nos dá a cada minuto, a cada dia, para demonstrar com gestos concretos e atitudes o que é o amor. Então, mais do que ser descrito, é o nosso testemunho de cristãos, onde estivermos, para apontarmos que Deus ali está, e sobretudo no coração e na vida do homem e da mulher. O ano de 2023 já bate à nossa porta, então nós precisamos dessa renovação interna para continuarmos a olhar para frente. Eu gosto muito daquele versículo da carta a Hebreus. Com os olhos fixos em Jesus, caminhemos e vamos fazendo sempre nova história. A história pertence a Deus, mas somos protagonistas com Ele deste novo amanhã, deste novo Brasil, desta nova diocese, desta humanidade sempre nova. A sua bênção, por favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Dom Hamilton Manuel da Silva, Bispo de Guarapuava. E a gente segue neste caminho da TV Evangelizar, conhecendo o episcopado brasileiro no programa Bispos do Brasil. Até a próxima. Bispos do Brasil. Apoio Cultural. Paróquia NET. O aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. O Paróquia NET é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia NET, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia NET, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia.